praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e vos celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A palavra Páscoa, ela vem do significado hebraico Pesach, que significa passagem. Por isso que o verso 11 está dizendo que é a Páscoa do Senhor. Era a passagem do Senhor pela terra do Egito, naquele momento, no contexto das 10 pragas. A Páscoa foi instituída no contexto de Êxodo, no contexto das 10 pragas, especificamente no contexto da última praga. Deus queria libertar o seu povo da terra do Egito, das mãos de Faraó, através da vida de Moisés. No entanto, o Faraó resistiu à ordem de Deus, e Deus começa a enviar as 10 pragas no sentido de forçar Faraó a libertar o povo, sendo que a última praga seria o Senhor passando pela terra do Egito, matando todos os primogênitos, desde os primogênitos de Faraó, os primogênitos do servo de Faraó e os primogênitos dos animais de Faraó. Só que o povo de Deus também habitava na terra do Egito, num território chamado Gosém, e para a morte não afligir o povo de Deus, Deus estabelece um plano de salvação chamado Páscoa. Irmãos, o nosso resumo da nossa história com Deus desde a fundação do mundo é o seguinte: Deus cria o ser humano chamado Adão, coloca Adão dentro do jardim do Éden, e Adão desobedece a Deus e ele foi removido do jardim do Éden. E agora nós temos um sério problema, porque o pecado de Adão, que foi a desobediência, não está distante do pecado de Satanás, que também iniciou na desobediência. E Deus, como Ele é justo, e Deus na sua justiça, Ele teria que punir tanto o homem, como Ele puniu Satanás. Mas Deus, na sua multiforme graça e multiforme sabedoria, e pelo seu grande amor por nós, Ele estabelece um plano de redenção para o homem, um plano de salvação para o homem a partir do sangue do Cordeiro. E é nesse ambiente que começa agora o nosso plano de salvação. Ele vai de Gênesis até Apocalipse, e por todos os ambientes que nós circularmos na palavra de Deus, nós vamos ver a pessoa do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos ali para Gênesis, nós vemos em Gênesis 3,15 que é a própria profecia. Toda a profecia da Bíblia vai girar em torno dessa profecia. Ali apresenta Jesus como descendente da mulher. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, já apresenta o nosso Salvador como Cordeiro, aquele que vai tirar o pecado do mundo. E é nesse contexto de Êxodo que é instituída a Páscoa, plano de salvação de Deus para guardar o seu povo da 10ª praga, que seria a passagem do Senhor matando todos os primogênitos. O interessante é que nas 9 pragas anteriores, nenhuma delas demandou um posicionamento ou requereu um posicionamento do povo de Deus. Não havia participação do povo de Deus. Enquanto Deus enviava as 9 pragas que assolavam o egípcio, o povo estava guardado na terra de Gosém. Nada acontecia com eles. Enquanto o Egito estava escuro por causa das pragas, em Gosém estava claro. Enquanto o Egito estava cheio de rãs, em Gosém estava limpo. Enquanto no Egito havia saraivada de pedras, úlceras, enquanto no Egito estava acontecendo tudo de ruim, o povo estava guardado na terra de Gosém. Deus queria mostrar claramente que havia uma distinção, uma separação entre o povo de Deus e o povo do Egito. Mas quando chega na última praga, o povo de Deus vai ter uma séria participação em tudo que vai acontecer. A instrução dada a Moisés e a Arão foi o seguinte: diga a todo o povo hebreu, pegue um cordeiro, e esse cordeiro deverá ser morto na parte da tarde, e aqui nós podemos dizer que pode ter sido às 15 horas, na hora da crucificação de Cristo, e precisarão pegar o sangue desse cordeiro e marcar cada umbral na porta da casa. Deus fala algo interessante, irmão, porque Deus não está obrigando a ninguém a matar o cordeiro. Deus não está obrigando ninguém a passar o sangue do cordeiro na porta da casa. Deus está dando uma direção e uma opção de fazer ou não fazer. As pessoas daquela época poderiam ter optado por não fazer. Poderiam pensar: vamos matar, vamos comer, mas para que nós vamos marcar a nossa casa? O importante nós entendermos nessa noite é que o plano de salvação estava elaborado.
já estava feito. Mas a decisão de colocar em prática aquele plano de salvação era de cada pessoa que estava recebendo aquela instrução. Era a pessoa que ia decidir se ela ia marcar ou não a porta da casa dela. Ela precisava ter fé e acreditar em tudo aquilo que estava acontecendo. Era o livre-arbítrio de cada pessoa. Porque Deus havia dito: quando eu olhar o sangue que você marcou na porta da sua casa, eu vou passar adiante e não vou castigar. Então a escolha era da pessoa. Somos nós que decidimos. A nossa vida é feita de escolhas, meu irmão. E tudo que nós vamos viver ao longo da nossa vida, a nossa vida é feita de escolha. É você que decide se você vai fazer ou se você não vai fazer. É você que decide se você vai obedecer ou se você não vai obedecer. É assim que funciona. O plano foi elaborado, Neto. A Páscoa foi instituída. A morte passaria adiante da casa que estava marcada pelo sangue de Jesus. Essa era a proposta. Mas a decisão de marcar a casa com o sangue do Cordeiro era da pessoa. E aquele que não marcava a sua casa não estava coberto pelo sangue do Cordeiro. A decisão mais difícil disso tudo era acreditar que essa loucura toda era um processo de salvação. E hoje em dia não é diferente. As pessoas têm dificuldade em acreditar no plano de salvação de Deus através de Cristo Jesus. Eles têm dificuldade em acreditar que existe céu e que existe inferno. Essa dinâmica para o homem natural é muito difícil de acreditar. Por isso que é necessário 3 ferramentas para desfrutar, para viver na plenitude o plano de salvação de Deus. A primeira ferramenta que nós precisamos para viver o plano de salvação de Deus é a fé. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna recompensador dos que buscam. A fé é um requisito indispensável para vivermos o projeto de salvação de Deus para nós. A fé é a ferramenta que nós precisamos obter para manter esse relacionamento com Deus. A fé é a ferramenta que nós precisamos obter para viver, compreender na plenitude o plano de salvação de Deus para nós. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então vai ser necessário a Bíblia, a palavra, todos os dias para nós vivermos esse plano. A segunda ferramenta que nós precisamos para viver esse plano de salvação de Deus é o Espírito Santo. O Evangelho de João diz que o ministério do Espírito Santo sobre a nossa vida é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. João 14:26 diz que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Precisamos aprender a ser guiados, direcionados pelo Espírito Santo. Mas para isso é necessário fortalecer o nosso espírito, através da palavra, através da prática da palavra, através da oração e do jejum. Só assim iremos ficar sensíveis à voz do Espírito Santo. A terceira ferramenta que nós precisamos para viver o plano de salvação de Deus, nós precisamos perseverar no primeiro amor. E aqui eu chamo a atenção, aqui é o ponto mais importante dessa ministração. Nós precisamos perseverar no primeiro amor. Projeta para mim Apocalipse 2:4 na versão NVI. Diz o Senhor: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei sobre você e tirarei o seu candelabro do lugar. O primeiro entendimento que nós temos que ter nesse texto é que Deus está mandando um recado para a igreja de Éfeso. No entanto, a igreja de Éfeso, no contexto de Apocalipse, não se trata de uma igreja específica. Se trata de um tipo de pessoa, de um tipo de mentalidade, de um tipo de cultura. Aqui em Apocalipse, Deus está falando para um tipo de pessoas que existia naquela época, mas que também existe hoje. Quando nós lemos as cartas de Apocalipse,
Nós temos que sondar o nosso coração para ver se a gente não está cometendo esses erros que eles cometeram. O fato de começarmos bem não vai nos garantir que nós iremos terminar bem. Nós precisamos estar conectados com Deus, nós precisamos estar sensíveis a Deus, nós precisamos ser quebrantados por Deus, nós precisamos ser dependentes de Deus, nós precisamos estar completamente ligados à nossa fonte. Precisamos a todo tempo reavaliar as motivações do nosso coração e a pureza do nosso coração, porque a palavra de Deus diz que o Senhor está sondando o nosso coração, Ele está esquadrinhando o nosso coração. O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? Nós vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus, que escreveu salmos, que trouxe a arca da aliança, a presença de Deus para dentro da cidade, um cara que sonhou construir uma casa para Deus, que em um determinado momento da vida dele, que num dia da vida dele, ele perdeu a pureza que carregava. A Bíblia diz que foi numa tarde, numa primavera, onde os reis estavam indo para a guerra, Davi permaneceu dentro do palácio. Irmãos, é muito perigoso permanecer em lugares que Deus te pediu para sair. É muito perigoso sair de lugares que Deus pediu para você permanecer. Há lugares que é só de passagem, nós estamos querendo estabelecer moradia. Há lugar que é para estabelecer moradia, quando na verdade nós fazemos dele só uma passagem. A vontade de Deus é que nós sejamos totalmente dependentes das direções dele. Essa é a maneira de Deus nos conectar com Ele. Muitas vezes o que Deus estabelece sobre nós é aquilo que Ele estabeleceu sobre a vida de Abraão. Ele mostra um ciclo que já fechou. Ele mostra onde não devemos estar mais. E no caminho Ele vai nos revelando para onde Ele quer nos levar. Essa é a forma de Deus nos fazer completamente dependentes dele. A palavra de Deus diz que um dia pode ser 1000 anos para Deus, e 1000 anos para Deus pode ser um dia. Esse é o relógio de Deus, o tempo chamado Kairos. Um dia pode ser 1000 anos, 1000 anos pode ser um dia. Basta um segundo do favor de Deus sobre a sua vida e tudo se faz novo. Aleluia. Mas é necessário que o nosso relógio esteja alinhado com o relógio de Deus, porque às vezes nós vamos querer nos mover pelo Cronos, quando na verdade Deus está fazendo pelo Kairos. Deus está fazendo coisas na velocidade dele. Quando nós estamos conectados com Ele, quando nós estamos sensíveis debaixo dessa velocidade, debaixo desse tempo, nós viveremos coisas sobrenaturais com Ele. As pessoas vão olhar e não vão entender, as pessoas vão nos olhar e não vão compreender, porque não é algo daqui, é algo que está vindo dos céus. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão vivendo coisas com Deus que dinheiro nenhum poderia comprar. Tem pessoas aqui que estão vivendo com Deus que demoraria anos e anos para viver, porque tudo que Deus faz na nossa vida está acima da medida natural. O Deus do sobrenatural ainda faz coisas sobrenaturais. Amém. O Deus do impossível ainda se manifesta no meio das impossibilidades. Aleluia, Jesus. O Deus do milagre, Ele ainda faz novos milagres. Aleluia. Mas o grande desafio nessa história toda é não se encantar somente com os milagres, é não idolatrar os milagres. Fluímos em milagres, sinais, prodígios, mas não foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. Não foi por isso que Ele ressuscitou ao terceiro dia, no dia da Páscoa. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que os milagres, sinais, maravilhas cessarão na eternidade, mas o que vai restar para nós é o amor que nós temos por Jesus. O que vai restar para nós é o amor que nós temos uns pelos outros. Por isso que nós temos que perseverar no primeiro amor. O primeiro princípio que nós temos que aprender em Apocalipse 2,4, projeta novamente, por favor, Humberto. O primeiro princípio que nós temos que aprender aqui: no entanto, contra você tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Próximo. Portanto, lembre-se de onde caiu
E é aqui que eu quero parar, é aqui que eu quero enfatizar. Portanto, lembre-se de onde caiu. Perder o primeiro amor não é um simples problema, é uma queda. Deus está nos revelando que perder o primeiro amor não é um simples problema, é uma queda. Por isso que nós precisamos alinhar o nosso coração com Deus, irmãos. Quando nós alinhamos o nosso coração com Deus, nós começamos a nos mover por algo superior. Deixamos as coisas fúteis de lado, deixamos as coisas temporárias de lado, Senhor, e começamos a nos mover pelas coisas eternas. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. O segundo conceito que nós temos que aprender em Apocalipse 2,4 é que o primeiro amor não é somente para aqueles que estão iniciando a caminhada. Às vezes nós ouvimos isso: o irmão está envolvido em tudo porque ele chegou agora. Às vezes nós queremos justificar a ausência do nosso primeiro amor pela intensidade do amor do irmãozinho que está chegando agora. Mas a verdade é que eu amo muito mais a Daiane de quando eu vi a primeira vez. Eu amo ela hoje muito mais do que eu amei ela pela primeira vez. Irmão, se eu amei Jesus quando Ele me encontrou caído durante o caminho, na minha caminhada, agora eu preciso amá-lo muito mais do que eu amei a primeira vez. Aleluia. O primeiro amor é uma medida densa, mas ele precisa ser ampliado. Ele precisa nos acompanhar durante toda a caminhada com Jesus. Ele precisa inundar o nosso coração, porque quando Ele inunda o nosso coração, o Senhor passa a ser a primazia na nossa vida, e todas as demais coisas passam a ser secundárias. Quando isso acontece, irmão, nada mais importa. Nada mais importa quando Jesus te dá uma direção. Nada mais importa quando Jesus está falando no seu coração. Nada mais importa quando Jesus está fazendo algo novo na sua vida. Nada mais importa quando a presença dEle enche o lugar. Nada mais importa quando a glória é derramada no culto. Eu creio que Deus está falando aqui hoje, irmãos, não é porque nós estamos com problema, é porque Ele quer liberar uma medida maior sobre essa igreja. Uma medida maior de poder, de autoridade, de unção. Mas para isso Ele espera que o nosso coração esteja firmado, alinhado somente nele. Não em cargos, não em títulos, não em posições, mas alinhados, firmados nos seus princípios, na sua palavra, nas suas direções. É isso que o Senhor está esperando de nós. Temos que tomar cuidado de estar vindo para o culto, servindo o Senhor Jesus, mas não estar permanecendo no primeiro amor. Porque tudo isso que nós estamos fazendo como igreja, a justificativa é uma só, a motivação é uma só, é o amor que nós temos por Jesus. Senão entraremos no modo automático, irmãos. Pregar por pregar, cantar por cantar, servir por servir. É muito perigoso. Precisamos ser intencionais, precisamos ser apaixonados pela presença do Senhor Jesus. Se não for assim, seremos como aquela mulher que permanece fiel ao marido, mas não ama mais. Quando na verdade, tudo que faz sentido nessa igreja é o amor que nós temos pelo nosso Senhor Jesus. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Fomos reconciliados e agora somos instrumento de reconciliação. Recebemos do Senhor Jesus o ministério da reconciliação para reconciliar os perdidos com Deus. O que a Bíblia está dizendo é que quando você foi encontrado por Jesus, você não foi só encontrado por Jesus, mas agora você se tornou local de encontro na sua vida. Pessoas vão encontrar Jesus quando encontrar você, pessoas vão conhecer Jesus quando conhecer você, pessoas vão adorar Jesus quando você adorando Jesus, pessoas serão apaixonadas por Jesus quando vê você apaixonado por Jesus. A nossa função é ser sal na vida das pessoas. Amém. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser sal da terra, a Bíblia está dizendo que aquelas pessoas que vão andar conosco, elas vão ter sabor e sede do Senhor Jesus. Aleluia. Temos que ter a revelação
de quanto que a gente foi perdoado pelo Senhor Jesus. Você consegue mensurar o quanto que você foi perdoado? Você consegue lembrar o que você era antes de Jesus te alcançar, meu irmão? Antes de Jesus renovar a sua mente, purificar o seu coração? Quando nós temos a revelação de que nós somos muito perdoados por Jesus, e eu fui muito perdoado por Jesus, nós passamos a amar muito Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, não precisa projetar esse, não. Traz a história de uma mulher que foi muito perdoada por Jesus, por isso ela passou a amar muito Jesus. O texto de Lucas nos revela que essa mulher, ela quebrou o seu perfume mais caro aos pés de Jesus, e a Bíblia relata que aquele perfume custava 1 ano de salário, e ela quebrou aos pés de Jesus. Teólogos dizem, apesar da Bíblia não citar o nome dessa mulher, essa mulher que quebrou esse perfume caro aos pés de Jesus seria aquela mulher que foi pega em adultério, que seria apedrejada se não fosse a intervenção de Jesus. Uma mulher julgada pelos homens, uma mulher considerada pecadora, mas que foi perdoada por Jesus. Quando essa mulher ouve falar que Jesus está naquele lugar, ela não mede esforços, ela não poupou os seus recursos, ela derramou aquilo que ela tinha de mais valor aos pés de Jesus. Mas o texto nos revela que os homens que estavam naquele ambiente começaram a dizer que ela estava desperdiçando esse perfume. Entenda algo nessa noite, meu irmão. Quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, as pessoas não vão compreender, não vão entender e não vão se alegrar. Vão dizer que nós estamos envolvidos demais com as coisas da igreja, vão dizer que nós estamos servindo demais, vão dizer que nós estamos mergulhados demais, porque aqueles que nunca tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus vão chamar de desperdício o que nós chamamos de adoração. Essa é a grande verdade. Aqueles homens falaram que a mulher estava desperdiçando perfume, mas é o que aquela mulher estava fazendo, ela estava derramando o que ela tinha de mais valor aos pés de Jesus, em forma de adoração. Por outro lado, a Bíblia nos revela, no Evangelho de Marcos, que após a crucificação de Jesus, 2 mulheres foram ao túmulo de Jesus, ungiu o corpo de Jesus com perfume. Essas 2 mulheres foram fazer a mesma coisa que aquela mulher do Evangelho de Lucas foi fazer, mas ao chegar lá, Jesus já não estava lá mais. Ou seja, uma mulher derrama seu perfume caro aos pés de Jesus, enquanto as 2 mulheres iam derramar o seu perfume caro ao corpo morto de Jesus, mas Jesus já havia ressuscitado. Irmãos, não retenha aquilo que você tem para derramar aos pés do Senhor Jesus hoje. Não espere cumprir objetivos pessoais para ficar mais disponível para Deus. Não espere cumprir objetivos profissionais para se envolver mais com as coisas de Deus. Nós nunca saberemos quando será o último dia, a última oportunidade, o último culto, o último encontro. O que nós temos de certeza nesse momento é que Jesus está voltando para nos buscar. Aleluia! Essa é a única certeza que nós temos no momento, é que Jesus está voltando para nos buscar. Aleluia! Se tivermos que construir uma história com Cristo, esse é o momento, essa é a hora. Nós não temos a certeza do amanhã. Não perca a oportunidade para derramar o que você tem de mais valor aos pés de Jesus: a sua vida, o seu tempo, o seu coração. Eu creio que chegou o tempo dessa igreja mergulhar mais. Amém. Que essa palavra seja como um despertar para todos nós. Amém. Nós não sabemos o que será o amanhã. A certeza que nós temos é de hoje. E hoje é a oportunidade de construir uma história com Jesus. Amém. Hoje é a oportunidade de dar o meu melhor para Jesus. Amém. Hoje é a oportunidade de derramar aos pés de Jesus. Deus tem mais para essa igreja.
Chegou o tempo de buscar mais, de mergulhar mais, de quebrantar mais, porque Deus tem uma nova medida para todos nós. Amém. Aleluia. Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio, amém? Você crê nisso? Amém. Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio. Amém. Eu creio. Ele deseja uma igreja apaixonada pela presença de Deus. Jesus. Ele deseja uma igreja que flui em dons, que flui em sinais, prodígios. Aleluia, Jesus. E isso não é responsabilidade somente do pastor. Todos nós que estamos aqui nesse momento somos responsáveis pelo fluir profético dessa igreja. Eu não venho para a igreja para receber. Eu venho para a igreja primeiramente para cultuar o Senhor Jesus, para derramar aos pés do Senhor Jesus e consequentemente transbordar na vida do meu irmão. Amém, Jesus. Eu creio que haverá o tempo, meu irmão, que pessoas farão fila nessa porta para entrarem e serem curadas através da unção que está sobre a sua vida. Eu creio numa igreja que entende e compreende que Deus derramou sobre cada um que está aqui uma porção do seu Espírito. Amém, Jesus. Eu creio numa igreja que entende e compreende que todos nós fomos empoderados por Deus para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para declarar a liberdade dos cativos e eles serem libertos, Amém, Jesus. porque esse é o plano completo de Deus para nós. A palavra de Deus diz em Efésios 2, meu irmão, todos nós que fomos salvos, nós somos salvos para as boas obras. Chegou o tempo de se posicionar. Se você ainda não entendeu qual que é o seu chamado em Cristo, pede para o Espírito Santo abrir os seus olhos. Fala: Senhor, ilumina os olhos do meu coração para que eu possa entender o verdadeiro chamamento e responder esse chamado, para que eu esteja no centro da sua vontade. Fala para o Senhor nessa noite: Senhor, eu não quero ficar de fora do mover que o Senhor está fazendo sobre a terra. Eu quero cooperar na sua obra, eu quero participar na sua obra. Eu quero que os meus olhos venham contemplar sinais, prodígios, maravilhas. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos para salvar os perdidos. Amém, Jesus. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos para libertar os cativos. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos para curar os enfermos. Que nós sejamos essa igreja que venha perseverar no primeiro amor. Amém, Jesus. Que nós sejamos esse instrumento para levar esse amor para aqueles que se encontram lá fora perdidos, meus irmãos. Às vezes a pessoa passou por você durante o dia, essa pessoa pode ser que ela venha morrer, e se ela não conheceu o Senhor Jesus, a palavra diz que ela vai passar a eternidade no inferno. Então é necessário que eu e você venha abrir a boca e falar do amor de Cristo para essa pessoa. Foi para isso que nós somos chamados. Amém, Jesus. Nós fomos chamados para as boas obras. Amém. Aqueles que se mantiverem na fé, aqueles que se deixarem ser guiados pelo Espírito Santo, aqueles que perseverarem no primeiro amor, esses receberão a coroa da vida e viverão na plenitude o plano de salvação de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, deixa eu orar com você. Feche seus olhos nesse momento, aplica o seu coração no Senhor Jesus. Vai falando palavras de adoração ao Senhor Jesus, vai falando palavras de gratidão. Fala para Ele que você não quer ficar de fora desse mover que Ele está fazendo na terra. Fala para Ele, se você perdeu o primeiro amor, fala para Ele renovar o primeiro amor do seu coração. Entrega o seu coração para Jesus nessa noite e fala: Senhor, Tu és a primazia da minha vida. Senhor, Te coloco em primeiro lugar. Senhor, toma por inteiro o meu coração. Ilumina os olhos do meu coração para que eu possa entender o verdadeiro chamamento. Senhor, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar a salvação. Me faz, Senhor, abrir os meus olhos para que eu possa entender, Pai, aqueles que precisam ouvir do Teu amor.
guia os meus passos, Espírito Santo, e reveste o teu poder com a tua autoridade, com a sua unção. Fala para o Senhor nessa noite, fala para o Senhor que a sua vida é dele. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Pai, que nos alimenta, que nos instrui, Pai, que nos transforma. Obrigado pela inspiração e revelação do Espírito Santo nesse lugar. Obrigado pelo fluir profético nesse lugar, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Eu oro, Pai, para que cada um aqui venha permanecer no primeiro amor, Pai. Ninguém aqui vai se desviar, ninguém aqui vai se distrair, Pai. Ninguém aqui vai se perder, Senhor. Nós declaramos, Pai, cada um deles vindo para o centro da sua vontade, Pai. Aquele que se encontra perdido, assim como aquela dracma perdida, será encontrado hoje pelo Espírito Santo, Pai. Aquele que perdeu o primeiro amor, terá o primeiro amor renovado no coração. Aquele que saiu da presença, está voltando para a presença, Pai. E aquele que ainda não se posicionou e respondeu o chamado, ainda hoje, Pai, irão se posicionar. Alinha, Espírito Santo, alinha nossa mente com a sua mente, alinha os nossos pensamentos, alinha os nossos planos, alinha os nossos projetos, Senhor. Renova a nossa mente com a tua palavra infalível, poderosa, para que assim, Pai, nós possamos acessar na plenitude a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Você recebe essa oração, aplauda Jesus no seu lugar, meu irmão.